Capítulo 15. Xiao Li retornou apenas depois que Xiao Tse e Xia Qingjiu terminaram de comer o café da manhã, e um olhar pesado sem precedentes estava exposto em seu rosto, junto com um pouco de choque que ainda não tinha desaparecido completamente. Avô, o que aconteceu? Xiao Tse prontamente se levantou e perguntou. Um grande evento. Para o clã Xiao, isso é um assunto enorme. Xiao Li disse, com sua testa ainda franzida. Mas, isso não deve ter muito a ver com a gente. Um assunto enorme? Que tipo de assunto é esse? Xiao Tse estava ainda mais surpreso. É a seita Xiao. A seita Xiao? Desta vez, não apenas Xiao Tse, mas até mesmo Xia Qingjiu ergueu suas sobrancelhas. Há uma hora atrás, o líder do clã recebeu uma carta da seita Xiao. A carta dizia que a seita Xiao iria enviar imediatamente um grupo aqui. Não apenas isso, mas o líder desse grupo é o filho do atual líder da seita Xiao. Xiao Li disse lentamente. Essa notícia fez Xiao Tse cair em silêncio por um longo tempo antes de dizer, se isso for verdade então alguma coisa não faz sentido. Enquanto nosso clã Xiao veio da seita Xiao há 160 anos atrás, a seita Xiao sempre nos tratou com desdém. Com mais de 160 anos de separação, não poderia existir ninguém na seita Xiao que se importasse com nosso pequeno clã Xiao, porque eles repentinamente enviariam pessoas aqui. Mas para dizer que eles estão planejando alguma coisa, a influência da seita Xiao cobre os céus. Porque eles iriam precisar tramar algo contra a gente para dizer que estão nos garantindo um favor. É ainda mais impossível. Xiao Li balançou sua cabeça e disse, é claro que existe alguma razão. Nosso ancestral fundador do clã Xiao, Xiao Beli, foi secretamente expulso da seita Xiao por causa que seu talento era baixo, mas seu pai era naquela época, o elder do salão de julgamentos da seita Xiao. Xiao Zeng, não muito tempo atrás, Xiao Zeng morreu. Naquele ano antes dele morrer, seus pensamentos não estavam mais em caçar fama ou poder, mas ao invés disso, ele ainda considerava Xiao Beli como filho. Depois de 100 anos sem contato, seu coração estava envergonhado. Ele deixou para trás um último pedido, encontrar os descendentes de Xiao Beli e de seus jovens, selecionar o candidato o mais talentoso e levá-lo para a seita Xiao para cultivar. Isso também serve como desculpa pelo desprezo que ele mostrou por Xiao Beli e sua expulsão. Uma pessoa normal não pode viver por 100 anos. Mas quando a força profunda de alguém atinge um certo ponto, viver por algumas centenas de anos não estava fora de questão. Dizem que quando alguém avança para o domínio profundo do imperador, sua expectativa de vida iria se alongar por milhares de anos. Depois de ouvir as palavras de Xiao Li, Xiao Tse primeiramente refletiu e depois respirou aliviado. Não era por menos que a seita Xiao iria repentinamente se voluntariar e enviar pessoas para visitar. Parecia que o doente Xiao Zeng ainda tinha algum status na seita Xiao. Então a seita Xiao honrou seu último pedido. Ele também percebeu o porquê de Xiao Li ter dito que aquilo não tinha nada a ver com eles. Selecionar o candidato o mais talentoso para levar para a seita Xiao para cultivar. De maneira alguma o candidato o mais talentoso seria Xiao Tse. Entretanto, isso era obviamente o pensamento dele e dos outros elders. Depois de ouvir a notícia,
Ele deveria estar pulando de felicidade para ser levado para a seita Xiao para cultivar. Que tipo de ideia era essa? Se algum de seus netos fossem levados para a seita Xiao, então isso seria como uma minhoca que tivesse nascido no meio do lodo para se tornar um dragão dourado voando entre as nuvens durante a noite. Todos os seus parentes iriam brigar atrás dele. Eles poderiam ser capazes de andarem arrogantemente sem medo das consequências não apenas no meio do clã Xiao, mas entre toda a cidade nuvem flutuante. Qualquer um que ousasse discordar, se eles dissessem essas duas palavras seita Xiao, até mesmo o governador não ousaria responder de volta. A expressão de Xiao Li parecia estar bem tranquila, mas o desapontamento que estava escondido com grande esforço não podia escapar dos olhos de Xiao Tse. No clã Xiao, não existia ninguém que não quisesse ir para a seita Xiao. Mesmo ele pensava daquela maneira. E com a seita Xiao vindo aqui, era sem dúvidas a melhor oportunidade de chegar perto deles, porque agora será a hora que ele poderá interagir com as pessoas da seita Xiao. Os outros membros do clã Xiao todos possuíam esperanças. Apenas Xiao Li não se atrevia a ter esperanças, porque não havia jeito de Xiao Tse ser a pessoa que a seita Xiao iria escolher. Xiao Tse abriu sua boca para dizer algo e confortar seu avô, mas depois de pensar um pouco, ele não encontrou uma única palavra para dizer. A condição de suas veias profundas era claramente bem conhecida. Mesmo se ele dissesse algo prazeroso para os ouvidos, do que isso adiantaria? Embora isso não tenha nada a ver com a gente, isso pode até ser uma boa coisa. A seita Xiao é tão grande quanto o céu. Mesmo se fôssemos para lá, seríamos as pessoas de ranking mais baixo. Como isso pode ser comparado com estar livremente e pacificamente no topo na cidade nuvem flutuante? Xiao Li sorriu facilmente, se sentando na mesa. Venha, ajude seu avô a terminar o café da manhã. Depois de sair do quintal de Xiao Li, Xiao Tse imediatamente percebeu que a atmosfera de todo o clã Xiao tinha mudado bastante. Normalmente naquela hora, teriam apenas algumas pessoas fazendo seus treinamentos da manhã. Entretanto, agora tão longe quando o olho poderia enxergar, haviam inúmeras sombras, a maioria delas se movendo com passos apressados e rostos cheios de excitação. Parece que todos eles pensam que podem subir até o galho mais alto que é a seita Xiao, mas saltar para os céus em apenas um passo é realmente uma coisa boa. Ninguém está pensando sobre o que irá acontecer se eles realmente entrarem na seita Xiao. Eu acho que eles seriam apenas o mais baixo dos mensageiros. Xiao Tse disse cinicamente, com inveja. Xia quingiu e perguntou sem expressão. Definitivamente não. Tão logo quando disse isso, Xiao Tse percebeu que Xia Qingjiu e ao seu lado era uma discípula da nuvem congelada de Asgard, de maneira nenhuma inferior à seita Xiao. Ele apenas encurvou seus lábios e disse, você não é o mesmo que eles. Esqueça isso. Finja que eu não disse nada disso. Xia Qingjiu e não mais deu importância para ele e caminhou em frente. Embora fosse realmente passos leves, seu corpo ainda assim tinha se movido 7 ou 8 corpos de distância. Outro passo, e ela estava ainda mais longe de Xiao Tse, o deixando para trás. Os passos de Xiao Tse pararam, focando inteiramente naqueles passos graciosos. Xia Qingjiu e, como um fantasma, ele sussurrou,
Não me diga que essa é a lendária dança dos passos da nuvem congelada de Asgard. A profunda força dessa mulher não é tão simples. Não é meramente apenas o 10º nível do domínio profundo elemental. E, se não é o irmão Xiao Tse, uma voz vinda do seu lado direito o chamou. Xiao Tse virou sua cabeça e viu Xiao Yang andando em sua direção. Esse Xiao Yang geralmente tinha seu nariz apontado para o céu em sua frente e ele o tratava com completo desdém. Para ele voluntariamente cumprimentá-lo era definitivamente a primeira vez. Irmão Xiao Yang, você acordou cedo. Xiao Tse se virou na direção dele e o cumprimentou naturalmente. Que coincidência, eu estava procurando por você, mas quem imaginou que eu iria te encontrar aqui? Xiao Yang caminhava enquanto sorria. Irmão Xiao Yang, precisa de mim para alguma coisa? Xiao Tse perguntou, seu rosto cheio de surpresa. Xiao Yang concordou. Na verdade foi o irmão Xiao Yulong que me pediu para chamá-lo. Ele disse que você era o mais jovem entre nós, mas o primeiro a se casar. Como seus queridos colegas de clã, ele queria comemorar um pouco com você, de qualquer maneira. E mais, haviam muitas pessoas no casamento ontem, então foi difícil para aproveitar o vinho. É melhor beber e comer um pouco essa manhã. O que acha? Você tem tempo? O convidando para beber vinho tão cedo na manhã. Parece que a paciência de Xiao Yulong realmente era apenas normal. Xiao Tse riu em seu coração. Ele estava perfeitamente ciente da razão pela qual Xiao Yulong estava o procurando. Naquele momento, seu rosto revelou uma expressão de impressionado, e ele emocionalmente respondeu: o irmão Yulong realmente está me chamando. É claro que eu tenho tempo. Desde que é o irmão Yulong me chamando, como eu poderia não ter tempo? Então podemos ir agora. A expressão de Xiao Tse fez Xiao Yang rir internamente de desdém. Ele concordou, é claro. Vamos. O quintal de Xiao Yulong era umas 4 ou 5 vezes maior que o de Xiao Tse. Não apenas era impressionantemente luxuoso, mas tinha também uma garota servente dedicada. Levemente ao centro do quintal havia um pavilhão. Dentro do pavilhão a mesa estava cheia de comida e vinho. Xiao Yulong ergueu sua taça de vinho com um sorriso caloroso em seu rosto. Pequeno irmão Xiao Tse, você se casou com a joia número 1 da nossa cidade nuvem flutuante. Mais uma vez, eu te parabenizo. Como seu irmão maior, eu irei dar duro daqui em diante. Obrigado irmão Yulong. Xiao Tse também se apressou em erguer sua taça de vinho, seu rosto vermelho de excitamento. Atualmente, falando nisso, meu casamento não é uma grande coisa. Na verdade, deveria ser eu parabenizando o irmão Yulong. O rosto de Xiao Yulong revelou sua suspeita. Ele perguntou com um sorriso: me parabenizar? Eu não entendo. Xiao Tse respondeu com um rosto sério: não pode ser que o irmão Yulong não saiba sobre o grupo que está vindo da seita Xiao que irá selecionar o candidato o mais talentoso para levá-los com eles. Nessa geração do nosso clã Xiao, tanto quanto talento, posição, aparência, personalidade, quem poderia se comparar com o irmão Yulong? Então dessa vez, irmão Yulong definitivamente irá ser o escolhido para ir para a seita Xiao. É um evento enormemente feliz, certo? Está certo. Irmão Yulong definitivamente irá ser selecionado para ir para a seita Xiao dessa vez. Com o irmão aqui, outras pessoas não deveriam nem pensar sobre isso. Xiao Yang prontamente disse. Seu talento no clã Xiao era apenas mediano. Nesse quesito,
Sabendo suas chances, eles não ousava ter nenhuma ideia. A pessoa com a melhor chance no clã Xiao era nenhum outro que Xiao Yulong. Desde que ele tinha passado os últimos anos seguindo Xiao Yulong, se ele entrasse na seita Xiao, isso seria benéfico para ele. Ele começou a sentir que aqueles anos gastos o seguindo foi realmente a decisão certa. Usando uma expressão modesta, Xiao Yulong balançou sua cabeça. Vocês caras me elogiam muito. Nosso clã Xiao tem muitos irmãos e irmãs incríveis. Enquanto eu posso ser considerado o melhor quando o assunto é profunda força, quando mudamos para minha qualificação, eu não posso dizer com certeza, mas eu irei tentar o meu melhor para isso. Venha, irmão Xion, brinde a felicidade de ontem. Enquanto suas palavras eram bem despreocupadas, escondido no fundo dos olhos de Xiao Yulong estava brilhando um fanatismo maior do que o de qualquer um. Depois de abaixar a taça de vinho, o rosto de Xiao Tse avermelhou. Nesse momento, Xiao Yang aproximou o seu rosto, e perguntou com o rosto cheio de sorrisos, irmão Xiao Tse, a mulher com quem você se casou ontem realmente é a mulher mais bonita na nossa cidade nuvem flutuante. Sua sorte com as mulheres é de invejar a todos nos irmãos. O quarto de núpcias da última noite. Hehe. Deve ter sido igualmente prazeroso, certo? Xiao Yulong ergueu sua taça de vinho, uma expressão sorridente em seu rosto, mas seu olhar morto, parado no rosto e nos olhos de Xiao Tse, preparado para ver qual a expressão que ele iria revelar. Entretanto, assim que Xiao Yang terminou sua pergunta, os olhos de Xiao Tse brilharam fortemente. Seu rosto revelou um sorriso deliberado entendível por todos os homens. Ele aproximou sua cabeça de Xiao Yang e abaixou o tom de sua voz, sorrindo, absolutamente, irmão Xiao Yang, eu irei deixar você saber disso, todas as mulheres são iguais. Xia Qingjiu normalmente parece como um pavão orgulhoso, mas na cama, ela é absolutamente uma puta. Ah, seu gemido, seu sabor, definitivamente eram agradáveis. Xiao Tse estreitou seus olhos enquanto falava, todo seu rosto estava vermelho de intoxicação. Ping, o copo de vinho na mão de Xiao Yulong se quebrou em pedaços, se espalhando por toda a mesa.